Olá! Sabe aquela ideia de que para Karl Marx a gente é só uma marionete da economia? Pois é, hoje a gente vai desmontar esse mito. E olha, com base na análise do filósofo Eduardo Chagas, vamos ver que o pensamento de Marx sobre quem a gente é, bom, é bem mais profundo e, acredite, muito mais libertador do que parece. Para começar, vamos olhar para essa citação famosa. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, pelo contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Lendo assim, de cara, parece que confirma tudo, né? Parece que está dizendo que a gente só pensa o que a nossa condição material manda. Mas, o pulo do gato está justamente não parar nessa leitura superficial. É aí que se esconde a chave para entender o que Marx de fato pensava sobre o nosso poder como indivíduos. Isso nos leva à grande pergunta, né? Quer dizer que a gente é só um fantoche das forças econômicas? Que não temos escolha de verdade? E a resposta, que pode surpreender muita gente, é um sonoro não. Marx estava longe de pensar isso. É justamente esse mito, essa ideia de um determinismo econômico total que a gente vai começar a quebrar agora. Então, vamos lá. Na nossa primeira parte, a gente vai fundo nisso. Vamos ver como essa relação entre o mundo material e a nossa consciência não é uma via de mão única, como muitos pensam. Na verdade, é uma via de mão dupla. Olha só que interessante. Muita gente entende o pensamento de Marx como uma espécie de prédio. Lá embaixo, na base, está a economia. E essa base determinaria tudo que está em cima, na superestrutura. As ideias, a política, a cultura. Como se fosse uma coisa mecânica, de baixo para cima. Só que a visão real de Marx é bem diferente. Peça mais como uma conversa, um diálogo constante. A base econômica influencia a superestrutura? Sim, com certeza. Mas a superestrutura também influencia e modifica a base. É uma troca, uma influência mútua, o tempo todo. Mas como essa conversa acontece na prática? A resposta está numa palavrinha-chave: praxis. O que é isso? Bom, de forma bem simples, praxis é a nossa ação concreta no mundo. É a gente agindo, transformando a natureza e a sociedade. Nós não somos só espectadores passivos da história, sabe? A gente age sobre o mundo e essa ação, ela muda a nossa forma de pensar, a nossa consciência. E aí, com essa consciência transformada, a gente age de novo, de uma nova forma. É um ciclo que não para, de ação e reflexão, de transformar e ser transformado. Ok, entendido esse ciclo, vamos avançar um pouco. Porque, segundo Marx, na sociedade capitalista, essa relação toda fica meio distorcida. O jeito como o trabalho é organizado acaba criando um sujeito fragmentado. Uma pessoa que olha para o mundo que ela mesma ajudou a construir e não se reconhece mais nele. Marx detalhou isso no que ele chamou de estranhamento do trabalho. E ele dividiu em 4 pontos. Primeiro, a pessoa se sente estranha em relação ao produto do seu trabalho. Ela faz, mas aquilo não pertence a ela. Segundo, ela se sente estranha em relação à própria atividade de trabalhar. Não é algo que ela faz por prazer ou realização, mas sim uma obrigação para sobreviver. Algo que é externo a ela. Terceiro, e isso é bem profundo, ela se afasta da sua própria essência humana, da sua capacidade de criar livremente. E por último, ela se afasta das outras pessoas, que muitas vezes são vistas mais como concorrentes do que como parceiras. É um processo que quebra a pessoa em vários pedaços, sabe? E olha essa citação do próprio Marx, que é fortíssima. Quanto mais civilizado o seu objeto, mais bárbaro o trabalhador. O que isso quer dizer? É uma inversão total de valores. O objeto, a mercadoria, fica cada vez mais valioso, mais cheio de qualidades, enquanto a pessoa que o produziu se sente cada vez mais esvaziada, mais pobre de sentido. O criador perde valor na mesma medida em que a sua criação ganha. Certo, mas como é que essa realidade tão distorcida se mantém? Por que a gente não percebe isso o tempo todo? Para explicar, Marx usa 2 conceitos que são super importantes: ideologia e fetichismo da mercadoria. Para falar de ideologia, Marx usa uma metáfora genial, a da câmera obscura. Sabe aquelas câmeras antigas que projetavam a imagem de cabeça para baixo? A ideologia faria a mesma coisa com a realidade. Ela inverte as coisas. Relações sociais, que são construídas por pessoas e podem ser mudadas, de repente parecem coisas naturais, eternas, como se sempre tivessem sido assim. E claro, as ideias que acabam dominando são as da classe dominante, mas elas são apresentadas como se fosse um pensamento universal, bom para todo mundo. E de mãos dadas com a ideologia, vem o fetichismo da mercadoria. Esse conceito é sensacional. Pensa assim, a gente olha para um produto na prateleira, um celular, por exemplo, e parece que o valor dele está nele mesmo, no objeto. A gente esquece, ou nem vê, toda a rede de relações sociais, todo o trabalho humano que foi necessário para ele existir. As mercadorias ganham uma espécie de vida própria, mágica, e as relações entre as pessoas acabam aparecendo só como relações entre coisas.
E o impacto disso na nossa subjetividade é gigantesco. A pessoa vai sendo esvaziada, como se ela mesma se tornasse uma coisa. Reificada é a palavra que se usa. O valor pessoal passa a ser medido não por quem a pessoa é, mas pelo que ela pode comprar, pelo que ela tem. Nas palavras de Marx, o poder de uma pessoa acaba se resumindo ao poder do seu dinheiro. Mas calma, a análise de Marx não é para deixar a gente para baixo, muito pelo contrário. Depois de entender tudo isso, a gente chega na parte mais poderosa, a da nossa capacidade de mudar o jogo. O papel do sujeito em fazer a história. Marx sabia muito bem que a gente não age num vácuo. Ele tem essa frase impactante: a tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. Ou seja, o passado pesa, a cultura, os costumes, as ideias antigas, tudo isso molda a nossa forma de ver o mundo no presente e muitas vezes funciona como uma barreira que nos impede de imaginar algo diferente. Só que, e aqui vem o ponto de virada, ele diz que uma verdadeira transformação social não pode tirar sua poesia do passado, mas apenas do futuro. O que ele quer dizer com isso? Que para construir algo realmente novo, não dá para ficar imitando o passado. É preciso romper com essas velhas ideias, com essas superstições e criar uma nova consciência, uma nova linguagem, novos valores. Uma poesia que seja do futuro, não eco do que já foi. Então, o ponto central de tudo isso é o seguinte: a análise de Marx não é uma sentença de que somos impotentes. É justamente o contrário. É um convite à tomada de consciência. Porque no momento em que a gente entende como a nossa subjetividade é formada por essas forças sociais e econômicas, a gente ganha poder para agir sobre elas. A verdadeira liberdade, nesse sentido, é justamente ter consciência das amarras para poder se livrar delas. E para fechar, fica a reflexão. Se o nosso jeito de ser, de pensar, de sentir, não é algo fixo, dado pela natureza, mas sim algo construído socialmente, então será que a gente não pode também desconstruir tudo isso e construir algo novo, diferente? A grande lição que fica é que o primeiro passo para deixar de ser uma marionete é justamente entender como as cordas funcionam. O poder de transformar o mundo começa aí. Valeu por acompanhar essa análise.